Olá, turma do sexto ano, mais uma aula de matemática. A aula de hoje vai ser sobre um assunto novo que é MMC. MMC é uma sigla que significa mínimo múltiplo comum, certo? Então hoje a aula vai ser sobre isso. E já que é sobre mínimo múltiplo comum, vamos começar entendendo o que é um múltiplo, certo? Então, múltiplo de um número natural, certo? Só lembrando, número natural é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esses são os números naturais, certo? Se eu falar 3,5, esse já não é um número natural. Então, números naturais e os múltiplos deles, certo? Então, eu tenho aqui alguns exemplos. Tem aí nessa primeira linha dos exemplos o número 2. Múltiplos do número 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Por que são os múltiplos do 2? Porque 2 vezes 1 é 2, 2 vezes 2 é 4, 2 vezes 3 é 6, 2 vezes 4 é 8 e assim sucessivamente. Múltiplos do 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Múltiplos do 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Observem que qualquer número natural tem seus múltiplos. Qualquer um que você pegar tem seus múltiplos. Se eu pegar o número 100, 100, 200, 300, 400. Então, todo número natural tem seus múltiplos. Só que se eu pegar um par de números, por exemplo, se eu pegar 2 e 5, a lista do 2 de múltiplos e a lista do 5 não são iguais, mas tem alguns números iguais. Se você olhar na lista do 2, eu tenho ali igual 10 na lista do 2 e na lista do 5. Então 10 é um múltiplo comum entre 2 e 5. E se eu perguntasse qual o menor múltiplo comum que existe entre 2 e 5? Será que tem algum menor do que 10? Não. Então o menor múltiplo comum entre 2 e 5 é 10. Ele é o mínimo múltiplo comum. É justamente isso que a gente vai estudar. Só que a gente vai estudar uma forma de calcular esse MMC para vários números ou para números muito grandes, que nem sempre dá para a gente fazer uma lista de vários números e sair comparando qual é o menor deles, certo? Então eu vou ensinar o processo na outra parte da aula. Se eu perguntasse qual o MMC entre 2, 5 e 10, eu estou querendo saber o menor múltiplo que eles têm em comum. Ó, em comum, que eles têm iguais de múltiplos, se você olhar as três listas, tem um. É justamente o 10. É o menor múltiplo comum. Se eu continuasse a lista do 2, mais números, ó, 12, 14, 16, 18, 20, 22, eu ia ter esses números, que é infinita essa lista, não termina. Então eu ia ter o 20. O 20 faz parte do 2, o 20 faz parte do 5 e o 20 faz parte do 10. O 20 é um múltiplo comum entre esses três números, mas não é o menor múltiplo comum, porque o menor é o 10, certo? Então essa primeira parte é só para explicar o que é um múltiplo e qual a ideia de um múltiplo comum. Agora eu vou dar uma pausa e explicar a parte do cálculo do MMC, que é o foco do nosso estudo. Então, nessa parte agora vamos ver como é que se faz o cálculo do MMC, certo? Então, aí teria um exemplo de uma questão, sendo que uma questão normalmente vai ter mais quesitos. Vai ter a letra A, B, C e D para você calcular cada um, para você exercitar mais. Então, aqui tem um exemplo, certo? Encontre o MMC dos números 10, 12 e 30. O que a questão quer encontrar é o menor número que é múltiplo desses três números, certo? Como eu disse, a lista dos múltiplos do 10, ó, 10, 20, 30, 40. A lista dos múltiplos do 12, ó, 12, 24, 36, 48, 60. Do 30 tem 30, 60, 90, 120. Qual será o menor múltiplo entre eles? Certo? Então, vou mostrar como é que se faz o cálculo a partir de agora. Então, prestem atenção no processo, certo? Tudo na matemática é só você ter uma atenção, um entendimento do processo que se faz. Parte a parte, certo? Vamos lá. Eu quero achar o MMC de 10, 12 e 30. Começo fazendo o quê? Coloco os três números, um do lado do outro, ó, aqui, ó, 10, 12 e 30. Aí puxo um tracinho aqui ao lado, uma linha na vertical. E começo a achar números que dividam algum desses três números, certo? Não precisa ser os três. Eu vou procurar o menor número que divide eles. Aí, normalmente os alunos dizem assim,
1 consegue dividir todos eles. Mas se eu dividir 30 para 1 dá quanto? 30. Agora eu vou dividir por quanto? 1 de novo. 30. E de novo 30. E eu vou ficar nisso o resto da vida? Claro que não. Então não funciona dividir por 1, certo? Não se começa dividindo por 1 porque ia ficar os mesmos números. Não resolve nada. Então, um menor número retirando 1. Então, 2. Então, se algum dos 3 números for par, eu começo dividindo por 2. Então, nesse caso, os 3 são pares, mas se fosse só um deles, também poderia ser, certo? Então, eu dividi, comecei dividindo por quem? Por 2. Aí eu vou dividir todos eles por 2. Ó. 10 dividido por 2, 5. 12 por 2, 6. 30 por 2, 15. Aí imagine que eu não tinha colocado 2 ali ainda. Eu tenho que achar agora de novo o menor número, maior do que 1, que divida eles. Pode ser 2. Só posso usar o 2 se ele conseguir dividir algum deles. 2 divide 5? Não. Você diz divida, 2,5. Mas não pode ser 2,5. Tem que ser um número natural. Então não divide. 2 divide 6? Divide, porque é par. 2 divide 15? Não. Eu só divido quem? O 6. Pode usar o 2? Pode, porque divide algum deles. Então o 2, ó. Como o 5 não divide, repete. O 6 divide, 6 divide por 2, 3. 15 não divide, então repete. Agora eu tenho 5, 3 e 15. Vou ter que escolher um número. Eu poderia escolher o 2. Mas algum desses 3 divide por 2? Não. Então não pode ser 2, tem que ser o maior. 3. Será que algum desses aí divide por 3? Sim. Ó, o 5 não divide. O 3 divide, 3 divide por 3 dá 1. E o 15 divide. 15 divide por 3 dá 5. Então agora eu tenho 5, 1 e 5. Será que eu consigo dividir por 3? Não. Por 4? Não, nem faz sentido usar o 4, porque se ele fosse dividido por 4, ele também poderia ser dividido por 2. E a gente já fez o teste por 2, que não dava, né? Então 5. Então, utilizando o 5, ó, 5 dividido por 5 dá 1. 1 já é 1, vai continuar sendo 1, porque não vai se dividir por um número maior, né? Então você vai repetir 1. Quando chegar em algum dos números com resultado igual a 1, ele vai ficar se repetindo até o final. E 5 dividido por 5 dá 1. Então você chegou 1, 1 e 1. Agora você só conseguiria dividir por 1. Ia ficar os 3, 1 de novo. E infinitamente não faz sentido. Quando você chegar no resultado 1, 1 e 1, você para. Puxa um tracinho ali e vai fazer a multiplicação dos números que apareceram aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5, ó. Esses números, tá vendo? 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. Vezes 5, 60. Então esse é o resultado. O MMC de 10, 12 e 30 é 60. E esse é o processo que se faz. Vou dar uma pausa no vídeo agora e colocar o exercício que vocês vão fazer para praticar. Continuando, certo? O exercício. Lembrando, como eu lembro de todos os vídeos, tudo que estava no vídeo está copiado no quadro. Vocês copiam no caderno. Dá uma pausa na parte de cada aula e copia o assunto no caderno. E o exercício é simples, é esse aí, para praticar o cálculo do MMC, certo? Então tem aí quesitos, ó. Esse é o exercício. Tem a letra A, B, C, D e E. Acredito que dá para compreender cada quesito que está aí, certo? Bons estudos e até a próxima semana.